E aí galera do Me Salva. Bom, nessa aula aí vamos estar tratando de um princípio amplamente utilizado na mecânica dos fluidos, que é o princípio de Bernoulli. E a gente vai também tentar chegar aí na equação de Bernoulli. E a gente vai começar aqui analisando essa seguinte tubulação. A gente tem uma tubulação aqui que está variando tanto a sua cota quanto o seu diâmetro, né? E a gente tem um escoamento aqui nessa direção, um escoamento incompressível e em regime permanente. A gente conhece as áreas da tubulação inicial, seria o diâmetro inicial e final, e as velocidades de entrada aqui nas seções. E basicamente o que a gente vai fazer vai ser aplicar aí a lei de conservação de energia e relacionar aí os ganhos de energia potencial com a variação de velocidade do fluido. Então, por exemplo, se eu sei que o fluido tem aqui uma velocidade V e uma área A, se eu esperar passar nesse escoamento um certo intervalo de tempo, o que vai acontecer é que um fluido que estava aqui fora, na nossa tubulação de análise, vai ter entrado aqui, percorrendo essa distância aqui, ΔX. O mesmo vai acontecer com esse fluido que estava aqui quase saindo. Bom, agora ele vai ter de fato saído aqui para fora, percorrendo aí a distância que eu vou chamar de ΔX2. Essa aqui é ΔX1. Então, galera, quem sabe num fluido incompressível em regime permanente é aquela nossa relação lá da continuidade V1A1, V2A2, ou seja, esse volume fluido aqui que entrou para a tubulação é exatamente esse mesmo volume fluido que saiu. Embora ele tenha mudado alguns aspectos, por exemplo, sua velocidade, aqui o seu diâmetro, o volume, o valor desse volume é o mesmo. E agora a gente vai então desconsiderar o atrito viscoso nas paredes, tá? E vamos concordar aqui que não tem nenhum calor sendo adicionado ou removido ao fluido. Então, o que a gente fazia lá na Física 1, quando a gente queria comparar, por exemplo, as energias de uma pedra que eu estava tocando para cima e ela chegava lá a um ponto que ela parava e depois ela descia. Bom, eu dizia que a energia cinética e energia potencial num estado, menos energia cinética e energia potencial no outro, tinha que ser iguais, né? A energia final menos inicial era igual a zero. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. A energia final menos a energia inicial vai ser igual, não vai ser igual a zero, né? Porque, bom, é óbvio que tem que ter alguma coisa adicionando força aqui para o meu fluido para que ele possa vencer essa elevação. Então, beleza, você pode pensar, bom, tem uma bomba em algum lugar na minha tubulação, tem uma bomba hidráulica lá, fazendo com que esse desnível seja vencido. Mas a gente não precisa ir tão longe até a bomba. A gente pode trabalhar aqui com as forças de contato do fluido, ou seja, o fluido que está à esquerda exerce uma força no fluido que está à direita. Então, a gente vai dizer que a energia final menos inicial é igual ao trabalho realizado sobre o fluido, trabalho de forças externas. Bom, o que vai ser então essa diferença de energia? Vai ser exatamente aquilo que eu estava dizendo, aí da energia cinética e energia potencial. Então, nós vamos ter aqui a massa, que é a massa específica vezes a área, vezes a área 2, vezes então o deslocamento 2. Isso aqui vai estar multiplicando a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a cota lá, 2. A mesma coisa, só que agora eu vou botar aqui menos ρ A1 ΔX1 V1 ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes a altura 1. Tudo isso é igual ao trabalho realizado pelas forças externas. Então vamos pensar aqui, todas essas forças externas, como a gente viu que a gente não precisa ir tão longe, nós estamos trabalhando com as forças de contato do fluido, vai ser exatamente isso, ó. Nós temos aqui uma força sendo aplicada aqui, que é P1 A1, é a força, né? Se a gente multiplicar por esse deslocamento, a gente tem o trabalho sendo realizado aqui pelo fluido.
a mesma coisa vai acontecer lá, né? Então, eu vou ter que tudo isso aqui ele é igual a P1 A1 delta x1 menos P2 A2 delta x2. Porque quem está exercendo trabalho é o meu fluido lá na esquerda. E quem está sendo empurrado é o meu fluido aqui da direita. Então agora, galera, vamos notar também que eu falei para vocês que o volume era sempre o mesmo, né? Esse volume deslocado. Então A1x1 e A1x2 são a mesma coisa. A1x1 e A1x2. Eu vou tirar tudo isso da minha equação. E agora o que eu vou fazer vai ser botar os termos com o índice 1 para um lado e os termos com o índice 2 para o outro. Então, o que eu vou ter aqui vai ser P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H2, né, é igual a P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H1. E essa aqui é a nossa equação de Bernoulli, que a gente vai usar bastante aí, são noções bem importantes. Na verdade, a gente já usa ela, às vezes nem sabe. Então, vamos ver aqui rapidinho um princípio, ou uma aplicação aí desse princípio de Bernoulli. Nós temos, então, um frasco de perfume, tá? E o que a gente acabou de ver é que a pressão mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais o ρ GH, isso aqui tudo tem que ser uma constante. Então, por exemplo, eu vou aqui apertar o meu frasco aqui, ó, e o que vai acontecer é que a velocidade aqui nesse ponto, as partículas de ar nesse ponto, que estavam em velocidade zero, elas vão adquirir uma velocidade. E o que o princípio de Bernoulli aqui está me dizendo? Se eu estou tratando aqui numa mesma cota, tá? Um aumento de velocidade, ele vai me resultar numa redução de pressão. Então, se eu estou aumentando a velocidade aqui, eu também estou diminuindo a pressão nesse meu ponto. Logo, como eu tenho uma pressão maior aqui, esse meu diferencial de pressão vai fazer com que o meu líquido suba e seja aí lançado para a atmosfera. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Próximas aulas vão tratar aí um pouco mais das aplicações desse princípio e até a próxima.